Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor, causa da nossa imensa alegria. A todos nós que fazemos a Rede Século XXI, programa sobre a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa longa catequese sobre o primeiro mandamento da Lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E são muitas as manifestações do cumprimento desse mandamento com relação à virtude teologal da fé, à virtude teologal da esperança, à virtude teologal da caridade e à virtude da religião, da qual estamos tratando já há mais de 10 programas. E as manifestações da virtude da religião são, dentre outras, adoração, oração, sacrifício e promessas. Estamos falando das promessas já há alguns programas. No programa anterior citamos um texto do livro do Eclesiastes que urge o cumprimento da promessa e que não pode se procrastinar o cumprimento da promessa, já que foi feita a Deus, para não sermos insensatos aos olhos de Deus. E é preferível não fazer promessa do que fazer e não cumprir. Foi o texto do livro do Eclesiastes que comentamos no programa anterior. No antepenúltimo, nós falamos da promessa de Zaqueu a nosso Senhor Jesus Cristo, de dividir metade dos seus bens e dar aos pobres, e se ele defraudou alguém, haveria de restituir 4 vezes mais. Promessa que agradou infinitamente a Jesus, que disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Hoje nós vamos falar das promessas, digamos assim, contidas institucionais, sacramentais, no sentido de sacramento, não sacramental, contidas em 4 sacramentos da Igreja. O sacramento do batismo: renuncia a Satanás, renuncio. Renuncia ao pecado, renuncio. Renuncia às suas obras, às obras de Satanás, renuncio. Renuncia às suas seduções, renuncio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio. Creio em Jesus Cristo, creio. Creio no Espírito Santo e naquilo que a Igreja prega, creio. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria por Cristo nosso Senhor, diz o sacerdote, respondendo em resposta a essa promessa do batizando ou dos padrinhos no caso de crianças. Depois, no sacramento da confirmação, o rito da confirmação prevê a renovação das promessas do batismo, nesses mesmos termos, ordinariamente dentro da mesma celebração do sacramento da crisma. Depois, o sacramento do matrimônio: eu fulana, te recebo por meu marido ou minha mulher e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. No sacramento da ordem, seja no grau de diácono, seja no grau de presbítero, prometes obediência e respeito a mim e aos meus sucessores, diz o bispo, no rito da ordenação diaconal, no rito da ordenação presbiteral. Prometo. As outras perguntas não contêm o verbo prometer, mas no verbo querer. Queres rezar a liturgia das horas, etc. Queres consagrar-te a Deus, etc. Mas uma única promessa de obediência e de respeito ao bispo ordenante e aos seus sucessores. A ordenação episcopal também tem algo parecido. A promessa de fidelidade a Deus, de obediência à Igreja, de estar em comunhão com o Papa e com o colégio episcopal. Disso vamos tratar mais para frente, do rito da ordenação episcopal, consagração episcopal, no que tange a promessa. Pois bem, uma realidade conhecidíssima, extremamente normal, que faz parte da nossa vivência cristã católica: prometer a Deus. Dir-se-ia, nós não podemos viver sem promessas, isto é, sem um empenho, sem um compromisso diário, por que não dizer, em dizer ou não dizer, em fazer ou não fazer. Não fazer o que ofende a Deus e fazer o que agrada a Deus. De não dizer o que ofende a Deus e de dizer o que agrada a Deus.